Aquilo que Deus colocou no meu coração para conversarmos nesse momento, olhando para a palavra dele, é muito parecido com aquilo que nós falamos há um ano atrás. Primeiro domingo de 2025, nós pensamos, e é claro que eu não espero que você se lembre, de como foi aquele momento, mas então por isso eu estou já contando para você que nós pensamos em algumas coisas muito parecidas com essas que nós vamos pensar nessa noite. Isso me faz lembrar que conta uma história que eu não sei até onde é ou não, real, verdadeira, mas a história diz mais ou menos o seguinte: um certo pastor, ao assumir o púlpito de uma determinada igreja, foi empossado. Primeiro domingo falou sobre um determinado tema. Semana passou, veio o segundo domingo e o pastor aquele pregou exatamente a mesma mensagem. O mesmo tema, as mesmas ênfases, o mesmo texto bíblico, tudo igual, igualzinho. Algumas pessoas perceberam que parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Mas passou, veio o terceiro domingo. No terceiro domingo, aí algumas pessoas daquelas que anotam, já começaram a folhear algumas folhas para trás e falaram: não, mas é o mesmo texto. E aí foram acompanhando, o ponto número 1 era o mesmo, o número 2 era o mesmo, o terceiro era o mesmo, era tudo igual. E aí então, você consegue imaginar aquele burburinho na igreja, e o pastor então pregando pela terceira vez exatamente a mesma mensagem. E aí, quando ia para quarto domingo, alguém foi lá conversar com o pastor, e disfarçadamente perguntou: então, pastor, vai falar sobre o que no domingo? Talvez alguém da música, dando a desculpa assim, para a gente poder escolher aqui os hinos, os cânticos. Então, qual que é o tema da mensagem? Daí o pastor falou: é o tema tal, texto tal, e era o mesmo. E aí então essa pessoa fala assim: mas pastor, já é o quarto domingo, o mesmo sermão? E a resposta do pastor foi a seguinte: enquanto nós não obedecemos aquilo que Deus nos disse lá no primeiro domingo, Deus vai continuar nos dizendo exatamente a mesma coisa. Sabe, meus queridos, nessa historinha, que podia ser nossa história, com certeza seria a minha, a sua reação no lugar de qualquer um daqueles irmãos, muito parecida com essa reação. Ela demonstra algumas coisas que nós precisamos corrigir nas nossas vidas. Uma delas é a ideia de que quem escolhe o que fala é o pastor. Porque foram reclamar que o pastor estava como se fosse escolha dele: vou pregar sempre o mesmo sermão. E, querendo ou não, talvez algumas pessoas imaginam mais ou menos o seguinte: se eu fosse pastor eu falaria sobre tal assunto, ou eu falaria desta forma ou daquela outra maneira. Então nós precisamos corrigir isso. Em primeiro lugar, Deus falando comigo, Deus falando com você. A expressão que eu usei antes de iniciar foi: aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho memória, eu consigo lembrar aquilo que Deus colocou no meu coração lá um ano atrás. E digo que é muito parecido. E aí a pergunta que vem na minha mente é: então, eu ainda não obedeci? E veja, eu estou fazendo a pergunta para mim mesmo. Estou perguntando para você: então você ainda não obedeceu? Não, a minha questão precisa ser comigo. Então eu ainda não coloquei isso em prática.
Então aquilo que Deus queria de mim há um ano atrás, se Deus continua querendo de mim exatamente a mesma coisa, será que é porque eu ainda não coloquei em prática nenhuma daquelas orientações do Senhor? Uma outra correção que nós precisamos fazer é a ideia de que a igreja, os irmãos, deveriam dizer para o pastor se ele está indo bem ou mal, ou se ele está sendo repetitivo, ou se ele está falando demais, ou se ele está falando de menos, e coisas assim. Que também isso precisa estar para cada um de nós totalmente debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Nosso tema nessa noite é: em 2026, Jesus quer estar no controle da minha vida. E eu preciso terminar esse momento, esta mensagem, dizendo: em 2026, eu também quero Jesus no controle da minha vida. O texto que nós vamos ler, ele se encontra lá em Lucas, no capítulo número 9. Nós vamos ler os versos 23 a 25. Lucas 9, 23 a 25. Vamos, irmãos, mais uma vez nos colocar em pé? Em reverência à palavra do nosso Deus, vamos nos colocar em pé. Eu vou fazer a leitura, são 3 versículos. A palavra de Deus diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, fala nos nossos corações nesta noite. Fala, Senhor Deus, comigo, fala com cada um dos meus irmãos. Que sejamos, ó Deus, nesta noite capazes de obedecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, a pergunta que eu faria nesse momento é se o ano de 2025 foi o melhor ano na sua vida espiritual. Sim ou não? Se o ano de 2025 foi o ano em que você esteve mais próximo de Deus, se o ano de 2025 foi o ano no qual você foi mais obediente do que todos os outros anos anteriores, se no ano de 2025 você cresceu espiritualmente, se no ano de 2025 você percebe que foi diferente. Não foi um ano só igual a qualquer um dos outros, na experiência pessoal e individual de cada um de nós, sua, minha, com o nosso Deus. Como foi o ano de 2025? O que eu quero nos fazer refletir com essas perguntas é que se o ano de 2025 não foi o ano em que eu estava mais próximo de Deus, até aqui, de toda a minha vida, de toda a minha existência, então significa que eu já estive melhor em algum outro momento. E se eu já estive melhor, significa que agora eu estou o contrário de melhor, agora eu estou pior. Então, sim, vale a pena Deus dizer para mim algumas coisas que talvez Ele já me disse. Talvez não foi só uma ou outra vez, talvez várias vezes Deus já me falou, por exemplo, sobre Jesus, Senhor do meu coração, da minha vida, das minhas escolhas, de tudo aquilo que eu sou e faço. E se em algum momento da minha vida anterior eu já estive melhor nesse quesito, então o que Deus está me dizendo agora é que eu preciso descobrir o que aconteceu. Aonde foi que eu me perdi e eu preciso voltar a evoluir.
Eu preciso voltar a crescer e eu preciso então ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para dizer ao meu coração. Eu vou repetir, eu queria que você só ouvisse as mesmas expressões. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, estou lendo agora numa outra versão, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quando nós olhamos para o texto, o mesmo capítulo, lá no versículo 18, nós percebemos que o Mestre, o Senhor Jesus, ele já havia feito aquela pergunta outras vezes. Primeiro, lá no versículo 18, finalzinho dele, diz assim: quem as multidões dizem que eu sou? E aí então eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é um dos profetas que ressuscitou vindo do passado. E aí Jesus faz novamente a mesma pergunta: e vocês, o que dizem? E então ele repete a pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Naquele momento, nós conseguimos perceber que Jesus estava, sim, levando os seus discípulos, e não só os discípulos, mas aqueles que estavam à sua volta, a se perguntar: quem eu sou para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um dos nossos corações? Não como instituição, quem é Jesus para esta igreja, institucionalmente falando, mas quem é Jesus para este coração que está aqui? Quem é, de fato, Jesus para nós? Se Jesus estivesse aqui perguntando para mim e para você, talvez nós seríamos alguns daqueles que teriam respostas muito boas, muito bonitas, bem elaboradas e verdadeiras, bem teologicamente elaboradas. Mas a resposta do coração é aquela que é demonstrada através do nosso dia a dia, das nossas ações, dos nossos sentimentos, das nossas reações. Como nós vivemos diariamente é o que de fato demonstra quem é Jesus para nós. Jesus estava então perguntando para os discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o enviado. Que resposta bonita! Mas, logo na sequência, os versículos seguintes, Jesus mostra então a eles aquilo que eles não queriam ouvir. Porque Jesus começa a falar sobre o caminho da cruz. Jesus então começa a dizer, no versículo 22, por exemplo, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E aí então, eu quero imaginar que entre o versículo 22 e o versículo 23 existe uma pausa. Talvez algumas horas, talvez até mesmo alguns dias, apesar de aqui na narrativa bíblica parecer que ele está continuando, que é simplesmente uma sequência. Mas se você prestar atenção, no primeiro momento, lá no versículo 18 até o versículo 22, a palavra de Deus diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele os seus discípulos. Então, do versículo 18 ao 22 era Jesus e os seus mais chegados apóstolos, discípulos, aqueles que andavam com ele, aqueles que aprendiam com ele. Jesus pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Então significa que ele não estava no meio da multidão naquele momento. Mas o versículo 23, ele continua dizendo assim: então Jesus dizia a todos. Por isso, então, imagine que há um tempo
de pausa, né? Num outro momento, num outro dia, provavelmente, Jesus está agora sim, junto com os seus discípulos, seus apóstolos, também alguns outros daqueles que o seguiam. E aí então, Jesus diz a todos: se alguém quiser acompanhar-me, e aí então o texto que nós já lemos. Não era isso que eles queriam ouvir. O povo queria milagres, não é verdade? O povo andava em volta de Jesus, atrás de milagres, atrás de grandes momentos, grandes coisas que pudessem acontecer. Coisas diferentes, espetaculares. Já os discípulos, eles queriam glória. Eles queriam ver a glória do Senhor. Eles queriam entender e eles queriam participar desta glória. Mas o que Jesus faz neste momento é apresentar governo, senhorio e renúncia. Guarda essas três palavras: governo, senhorio e renúncia. O governo dos céus, o senhorio do próprio Senhor Jesus e a renúncia em cada um dos corações humanos. Então, neste momento, Jesus não está falando apenas para incrédulos. E aí, então, você percebe que muitas vezes nós aplicamos esse texto de forma evangelística. Por exemplo, se alguém quiser vir a Jesus. Não, o que Jesus está fazendo aqui é falando para pessoas que já o conhecem, pessoas que precisam de fato se perguntar: será que eu quero verdadeiramente continuar andando com Jesus? Esse texto não fala sobre a conversão inicial ou o encontro inicial de uma pessoa com Jesus, mas fala de uma vida governada por Jesus. Fala de uma vida na qual Jesus não é só aquele personagem que eu aceito em meu coração. E é interessante porque essa expressão até me coloca no controle. Eu é que aceitei Jesus, eu é que deixei Jesus vir, deixei Jesus entrar. E talvez é um pouquinho por causa disso que nós muitas vezes nos perguntamos se nós queremos, se não queremos, se gostamos ou não gostamos. Mas essas expressões, elas não combinam com o senhorio de Jesus. Então, não é sobre aceitar Jesus como Salvador apenas, mas é receber Jesus e identificar-se com Jesus como o Senhor que é absoluto nas nossas vidas, nos nossos corações, aquele que está acima de absolutamente todas as coisas. Por isso, quando nós dissermos em 2026, eu quero Jesus no controle da minha vida, nós estaremos declarando que algo muito profundo, além de uma frase bonita, está acontecendo conosco. É um desejo verdadeiro de assumir uma posição espiritual ao lado do Senhor Jesus. Senhor Jesus. E esse Senhor não é só um título que Jesus passa a receber nas nossas vidas, é aquilo que Ele passa a exercer. Ele passa a ser Senhor e ter, então, o senhorio. E eu quero, então, enfatizar algumas coisas olhando para esses textos. Primeiramente, se Jesus, então, está ali falando assim: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser. De fato, a palavra de Deus nos ensina sobre livre-arbítrio, nos ensina sobre o direito que o Senhor Deus nos dá e a forma como Ele respeita a nossa vontade. Mas, ao mesmo tempo, o que Jesus vai fazer na sequência é mais do que dizer: olha, você tem escolha, você pode optar. Ele vai confrontar essa decisão que muitas vezes nós dizemos que já tomamos. Nós dizemos: não, eu já fui a Jesus, eu já me entreguei a Jesus, já fui aos pés de Jesus. E então ele está dizendo: então, se é assim, e então tem uma condição: se alguém quer, ele não está forçando, ele está simplesmente dizendo: se você é um desses,
existem algumas expressões que precisam acompanhar isso. Não se engane, seguir Jesus não é algo que acontece automaticamente. Não é algo que acontece se não for intencionalmente. Se cada um dos dias das nossas vidas, nós não estivermos tomando a decisão, fazendo a escolha de continuar seguindo Jesus, o que vai acontecer com muita facilidade é que eu começo seguindo Jesus e depois eu me distraio com algumas coisas da minha vida e Jesus talvez depois de algum tempo está lá longe. E talvez eu mesmo diga, Senhor, por que o Senhor se afastou de mim? E eu não consigo talvez perceber que fui eu que deixei de ter os meus olhos fitos nele. Então não é algo que acontece sozinho, é algo que eu preciso realizar. Há muitos que querem Jesus apenas como solução nas vidas e não como direção. Lembra quando no iniciozinho do culto nós falamos sobre Jesus, o pastor? Ele, eu disse, dá alimento, ele dá proteção, ele também dá direção. Mas a ovelha, ela precisa escolher seguir o seu pastor. E então eu, como discípulo de Jesus, eu preciso querer Jesus muito além do que aquele que traz soluções. Eu preciso ser aquele que segue e que permite que Ele direcione todos os meus passos. Eu preciso querer Jesus muito além de socorro, eu preciso querer Jesus como governo. Querer Jesus no controle ao longo do ano de 2026 é escolher segui-lo quando Ele não confirma os meus desejos. Pensa nisso. É quando aquilo que Ele quer e manda e ordena e orienta é diferente daquilo que o meu coração deseja. É diferente daquilo que eu queria, daquilo que eu preferia. É quando Ele passa a corrigir os meus caminhos. É quando Ele começa a dizer, olha, está errado. Não é assim que eu quero. E eu queria fazer uma pergunta pastoral para o seu coração. Quem está no controle das suas decisões no dia de hoje? 4 de janeiro de 2026. Quem governa as suas decisões? Para alguns são as emoções. Para outros são os medos, as preocupações, a forma como as circunstâncias vão se apresentando. Para alguns outros é a agenda. Estou muito ocupado, tenho muito o que fazer. Para outros é o dinheiro, ou a necessidade dele, ou a necessidade de administrar o dinheiro que se tem e ganhar mais e continuar então nesse caminho. Para alguns outros, o que direciona as decisões são as opiniões das outras pessoas. Aquilo que os outros querem, aquilo que os outros dizem, vai assim, vai nessa direção, não vai naquela outra direção. E para mim, e para você, o que direciona as nossas direções no dia de hoje? Lembre-se, Jesus não segue ninguém. Ou nós o seguimos, ou nós estamos seguindo alguma outra coisa. Talvez estamos seguindo os nossos desejos, as nossas preferências e assim por diante. Segunda ênfase que eu quero trazer para nós, nesse mesmo versículo, é que a parte B do versículo 23, ela continua dizendo assim, negue-se a si mesmo. O maior concorrente do senhorio do Senhor Jesus, talvez seja eu mesmo. E por isso, aquilo que eu preciso negar ou dizer não, é para mim. Para mim, para minha identidade, para minha vontade, para aquilo que eu talvez bato no peito e digo, mas eu sou desse jeito, eu penso assim, eu sinto desse jeito, eu prefiro desta maneira. Então a necessidade de nós anularmos a nossa identidade e submetermos-nos à vontade que é diferente da nossa. Eu sempre gosto de pensar e lembrar que obediência é quando eu faço diferente da minha vontade. Quando alguém me diz, faça tal coisa,
Eu devo obediência àquela pessoa. E eu escuto aquilo que ela está dizendo e a forma como ela está orientando. Eu paro, penso e concordo com aquilo e saio fazendo. Percebe que eu não estou obedecendo. Estou fazendo aquilo que eu concordava. Porque eu avaliei, analisei e percebi. Eu concordo, então vou fazer. Então estou fazendo a minha própria vontade. E se o Senhor Jesus está de fato no trono das nossas vidas, eu preciso ouvir e obedecer. Não ouvir, parar, avaliar, analisar, colocar numa balança, comparar com aquilo que eu penso, sinto, ou como eu gostaria que as coisas fossem, e aí talvez fazer ou não fazer. A obediência é algo muito mais profundo. É eu conseguir negar a mim mesmo, dizendo assim, nem tudo o que eu quero é aquilo que eu vou fazer, nem tudo o que eu sinto é aquilo que eu vou seguir, nem tudo o que eu penso é aquilo que eu vou obedecer. Vou fazer aquilo que o Senhor Jesus quer. Vou agir de acordo com os desejos do coração dele. Vou agir de acordo com a mente de Cristo. Aliás, é para isso que a palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. Para que nós possamos colocar isso em prática. Quando nos confrontamos com a necessidade de fazer escolhas, é a mente de Cristo que deveria comandar aqui a minha mente. Em 2026, Jesus só estará no controle aonde o eu deixar o trono. O eu, aquilo que eu sou, e tudo aquilo que faz parte desse eu, precisa deixar o lugar de soberania, de primazia, de controle, e aí então Jesus vai assumir aquele lugar. Aqui está uma verdade muito dura, mas que é ao mesmo tempo muito libertadora. O maior ídolo da vida cristã, muitas vezes, não é o mundo, mas sim o próprio coração humano. Isso significa que cada um de nós tem que lutar com o seu próprio coração. Então eu não tenho que me preocupar com o coração do meu irmão, eu não tenho que me preocupar com aquilo que está no seu coração, na sua mente. Eu tenho muita coisa na minha mente e no meu coração que precisam ser deixados de lado. Então a luta que eu vou travar é aqui, dentro de mim mesmo. O versículo 23, ele ainda termina dizendo o seguinte: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia. Tomar a cruz dia a dia significa que o controle de Cristo precisa ser diário e não ocasional. Não é nos dias festivos, não é apenas nos domingos, não é apenas nos dias que eu me lembro de ler a palavra de Deus, não apenas nos dias que eu escolho como hoje eu vou dedicar um tempo a mais ou o dia inteiro ao Senhor Jesus. Todos os dias da minha vida precisam ser vividos para permitir que Cristo governe. É diário. Não é ocasional, não acontece sozinho, não acontece por acaso. Jesus não diz assim, olha, uma vez por ano, nem também apenas quando for conveniente, tome a sua cruz. Não, ele diz dia após dia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo cruz não como problema, mas vejo cruz como postura. Perceba, meus queridos, que quando Jesus vai para a cruz, ele vai porque ele assumiu uma postura na presença do Pai. Ele não queria ou ele preferia alguma outra coisa, mas ele se posiciona para fazer a vontade do Pai. O que nós precisamos fazer é exatamente a mesma coisa. Assumir uma postura ao lado de Deus. É morrer para o controle que eu mesmo exerço sobre a minha vida e entregar este controle todos os dias para o Senhor. Não existe Jesus no controle das nossas vidas sem que exista, por exemplo, uma rotina espiritual.
Não existe Jesus no controle das nossas vidas sem uma disciplina espiritual, sem obediência completa, sem obediência constante, sem a leitura da palavra de Deus, sem o dobrar os joelhos na presença do Senhor, sem buscá-lo com o coração inteiro. Cruz não é castigo, cruz é instrumento de morte do velho homem, para que então a vida em Cristo, governada exclusivamente por Cristo, possa aparecer e possa então se manifestar na vida de cada um de nós. O versículo 23 ainda tem uma última expressão que diz assim: siga-me. Você consegue perceber que é uma ordem? Se alguém, então se eu e você nos colocamos como esse que quer seguir a Jesus, então lá no finalzinho o versículo diz: siga-me. É um mandamento, é uma ordem. Jesus não nos oferece um mapa. Siga-me por onde? Gosto muito da expressão que Abraão ouviu do Senhor. Deus disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Assim é a vida, a peregrinação de cada um de nós seguindo o Senhor. Ele não nos oferece um mapa, não nos dá certeza, mas Ele nos oferece presença. Ele está conosco todos os dias, é essa a promessa. Jesus está ao meu lado, e seguir Jesus não é saber todos os detalhes, saber o que vai acontecer, saber se vou me dar bem, se eu vou ter que passar dificuldades. Não, é simplesmente confiar que Ele está comigo e eu vou então segui-lo. Esse seguir Jesus é permitir que Ele esteja no controle total, pleno, todo o tempo. Quem quer Jesus no controle total, o tempo todo, precisa entender que os processos, eles são governados por Ele. Eu não entendo o que está acontecendo. Não entendo os porquês. Algumas vezes nós levamos muito tempo, gastamos muito tempo tentando entender, mas o porquê disso, o porquê daquilo. Não conseguimos compreender o porquê de esperas, demoras, entre aspas, de Deus. Por quê? Porque o tempo não é o tempo que nós escolhemos ou da forma como nós imaginamos. Os caminhos talvez são caminhos diferentes daqueles que nós escolheríamos. Mas andar e seguir Jesus é o controle está nas mãos dele. É simplesmente continuar ouvindo a voz dele. É continuar imaginando Jesus aqui, logo na minha frente, mesmo sem vê-lo. E ele me mandou marchar. Diga ao povo que marche. Então eu estou obedecendo, estou seguindo. E me preocupo em não me afastar para que eu possa ouvir a voz dele o tempo todo. E como ovelha obediente, continuar seguindo, ouvindo a voz dele que é o meu pastor. Mas para isso eu preciso parar de imaginar tantas coisas. Por exemplo, eu podia estar em outro lugar agora. Podia estar fazendo alguma outra coisa. Podia estar me divertindo, podia estar aproveitando melhor a minha vida. São expressões que vão me distrair, vão me afastar, vão me levar para um pouquinho mais longe do Senhor. Não é ausência de dificuldades, mas é direção plena no meio das dificuldades. Em último lugar, o versículo 24 e o versículo 25. Eles nos apresentam o grande paradoxo do reino de Deus. Olha o grande paradoxo aqui. Quem quiser salvar a sua vida, precisa perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, este é aquele que estará salvando a sua vida.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Esse é o paradoxo. É o perder para ganhar, é o entregar para poder receber, é o morrer para viver. O mundo está dizendo para mim e para você constantemente: controle todas as coisas, enquanto Jesus diz: entregue todas as coisas. O mundo nos diz: seja mais você, enquanto Jesus diz: seja mais eu. Ganhar o mundo e perder a alma é o maior fracasso possível na vida do ser humano. Perder o controle e ganhar a Cristo é a maior e a eterna vitória na vida de cada um de nós. O ano de 2026 não será definido pelo quanto você conquista, mas sim quem conquista através de você. Não é a sua força, mas é o seu Deus, usando você dia após dia. Algumas aplicações práticas espirituais eu gostaria de deixar para nós. Primeiro, algumas perguntas que precisam ser respondidas diante do Senhor. O que Jesus ainda não está governando na minha vida? Existe um cantinho, existe uma área, existem alguns desejos, existem alguns determinados momentos onde Jesus ainda não consegue entrar. A minha vida talvez tenha algumas coisas que eu reservo para mim mesmo. Outra pergunta é: aonde ou em que áreas eu resisto à vontade de Deus? É aquilo que eu sei, que eu já ouvi, mas eu resisto e eu não quero obedecer. E eu vou então, talvez disfarçando, fingindo que está tudo certo, que está tudo normal, mas Jesus ainda não está governando talvez alguma parte de mim. Resisto à vontade dele significa que eu estou dizendo não para Deus. Só o sim é sim. Quando Deus manda, eu preciso dizer sim. Se eu digo para Deus: Deus, um pouco mais para frente, espera um pouquinho, esse é um não meu para Deus. E eu preciso dizer sim para Deus. Uma outra pergunta é: quais são as áreas que eu considero como se fossem minhas? Esse espaço é meu, mas que deveriam ser apenas do Senhor Jesus. A minha fé, ela é reativa, significa ela depende das circunstâncias. Se está tudo bem, a minha fé está forte. Se não está tudo bem, a minha fé começa a vacilar. A minha adoração talvez também é reativa. Quando eu tive maravilhosa, eu consigo chegar aqui e lembrar só de bênçãos, então eu venho com um sorriso no rosto para adorar ao Senhor, mas só porque tudo vai bem. E quando as coisas não estão tão bem assim, será que eu perco o ânimo, perco a vontade, perco a disposição? Algumas práticas que precisam ser verdadeiras nas nossas vidas ao longo do ano de 2026. Eu deveria perguntar todos os dias, logo no início do dia: Senhor, o que o Senhor quer para mim nesse dia? Quais são as decisões que eu devo tomar com base na Tua palavra e não nos meus sentimentos ou nas circunstâncias ou na vontade e no pensamento de outras pessoas? Manter disciplinas espirituais constantes todos os dias. Aceitar correções sem endurecer o coração. Sabe, a palavra de Deus diz que quando a gente repreende o ímpio, tem uma versão da palavra de Deus que diz assim: você repreende o ímpio e ele pula em cima de você. Como nós reagimos quando somos disciplinados pelo Senhor? Quando nós ouvimos aquilo que não queríamos ouvir, quando ouvimos aquilo que não escolheríamos? Como nós agimos? Então, todos os dias eu deveria aprender a aceitar a correção do Senhor sem endurecer o coração.
Aquele mesmo texto que fala sobre a reação do ímpio, ela também diz que tem o outro. Aquele que anda na presença de Deus, que quando ele é corrigido, sabe o que ele faz? Ele agradece. Obrigado. Obrigado porque você mostrou o meu erro. E esse precisa ser, meus irmãos, o desejo nos nossos corações. Eu queria ter esse coração dócil. Eu queria, quando eu sentir que eu estou apanhando de Deus porque eu estou errado, eu queria ser capaz de dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor corrige a quem? Aos filhos aos quais ama. Então o Senhor me ama. Obrigado, Senhor, por essa dor que eu sinto aqui nas costas. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim. E percebe, meus irmãos, quando Deus hoje, no início de 2026, nos fala algo parecido com aquilo que Ele já nos disse no início de 2025, é porque o Senhor não desiste de nós. Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do seu lar, Deus não desistiu de abençoar você, Deus não desistiu de cuidar da sua vida, mas eu e você precisamos permitir que Cristo esteja no controle. Jesus não quer ser apenas uma visita dentro das nossas vidas, Ele quer assumir o controle. Ele não quer ser um convidado ocasional, mas Ele quer estar no lugar mais importante, todos os dias. Ou Jesus governa tudo, ou Ele não está de fato governando nada nas nossas vidas. Não é verdade? Ah, Jesus está governando uma parte, mas a outra parte quem manda sou eu. Jesus não está governando. Que em Jesus nós sejamos capazes agora de olhar para o ano de 2026 e querer dele um ano melhor. Talvez quando nós, nesses últimos dias, pensamos num ano melhor, num ano bom, um ano cheio de bênçãos, talvez nós lembramos de nossos sonhos, nossos desejos, não é? Aquilo que nós queríamos ver acontecendo, e talvez nós nos esquecemos de Jesus no centro, Jesus no trono dos nossos corações. Quando Ele governa, ainda que haja cruz para ser carregada, existe uma vida para ser celebrada. Ainda que haja perdas, existe o ganho eterno. Ainda que haja renúncias, existe plenitude. E é tudo isso o que o Senhor Deus deseja oferecer para cada um de nós.